ITV Jornal. Oferecimento. Azometra. A saúde dos trabalhadores em primeiro lugar. J Contábil. Sua empresa em boas mãos. André Gás e Água. Compromisso com a qualidade e segurança. Olá, está no ar o ITV Jornal, trazendo as principais informações de Itatiba e região e os destaques da edição. Homem de 45 anos morre após um grave acidente aqui em Itatiba. Reembolso de aposentados e pensionistas iniciaram nesta quinta-feira. Nova UBS avançada terá cerca de 1.000 metros quadrados de construção. Essas e outras notícias agora aqui no ITV Jornal. E começamos a edição dizendo sobre um grave acidente que aconteceu na noite desta quarta-feira. Um homem de 45 anos morreu após uma colisão frontal entre dois carros na rodovia Luciano Consolini. Segundo a polícia rodoviária, a vítima tentava ultrapassar um caminhão quando invadiu a contramão e acabou batendo de frente com uma T-Cross. O motorista do outro carro teve suspeita de fratura e o passageiro que ele levava sofreu ferimentos leves. Ambos foram levados para a UPA de Itatiba. A perícia também foi acionada e o caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo. A investigação segue em andamento e ainda segundo os investigadores, não foram encontradas testemunhas do acidente e nem câmeras de segurança na região. E começou nesta quinta-feira o reembolso a aposentados e pensionistas que sofreram descontos indevidos por fraudes no INSS. O primeiro lote vai contemplar 400 mil beneficiários, seguindo então a ordem de adesão ao programa. A partir de agora, os pagamentos serão feitos em dias úteis, com lotes diários de até 100 mil pessoas. Ao todo, cerca de 1 milhão de beneficiários já solicitaram a devolução, quase metade disso, que é 2,5 milhões de aptos. Os valores serão depositados diretamente na conta que o beneficiário recebe, e com correção pelo IPCA. Não é necessário fornecer dados bancários nem entrar com ação judicial. O prazo para contestar os descontos termina no dia 14 de novembro deste ano, mas a adesão ao acordo seguirá disponível após essa data. E depois do intervalo, Expo Aves, promovida pela FOB, recebeu mais de 28 mil visitantes. Eu volto já. Falando agora de oportunidade de emprego, ainda estão abertas as inscrições para o processo seletivo de coveiro. Elas irão até o dia 30 de julho e devem ser feitas presencialmente das 9 da manhã até as 4h30 da tarde no balcão de recursos humanos da Prefeitura de Itatiba. É necessário levar um documento de identidade original. Para participar do processo, você que é interessado deve ter o ensino fundamental completo, ser maior de 18 anos e estar em dia com a Justiça Eleitoral. Apenas os candidatos inscritos dentro deste prazo farão a prova, que será aplicada no dia 9 de agosto, às 9 da manhã, na Escola Araújo Campos, que fica na Vila Brasileira. Serão classificados, então, os candidatos que acertarem 50% ou mais da prova e, em caso de empate, terá, então, a preferência para pessoas maiores e mais velhas. E foi anunciado aqui em Itatiba a construção de mais uma unidade avançada de saúde, a quarta. A obra já iniciou no bairro Alto da Santa Cruz e eu estive por lá. E quem passa pela rua Luiz Jaruzzi, no Jardim Alto da Santa Cruz, já percebe máquinas trabalhando no terreno que terá a nova e maior unidade avançada de saúde, a quarta construída em Itatiba. Na última semana, a Prefeitura anunciou essa nova unidade que vai atender milhares de pessoas. O terreno com 4.600 metros quadrados abrigará uma estrutura moderna com quase 1.000 metros quadrados de área construída. Serão 9 salas para atendimento médico, 6 odontológicas, salas de medicações, além também de uma ampla recepção
e outros espaços voltados a acolhimento da população. Esta obra tem recurso do PAC, Programa de Aceleramento do Crescimento do Governo Federal, e vai estimar aí uma grande amplitude de atendimento nesta região de Itatiba, que só cresce. É uma demanda, uma região que cresce exponencialmente, vários bairros estão se expandindo para aquele local, prédios estariam construindo naquele lado, então a gente tem uma grande parte da população itatibense que mora naquela região. E é uma região que necessitava sim de uma unidade avançada. Nós já temos SECAP, nós já temos uma no São Francisco e nós já temos uma no Nações. Então esse lado da cidade havia necessidade da implantação. E agora ela vai se tornar uma realidade e eu tenho certeza que essa região que vai se desenvolver ainda muito no futuro, já vai ter uma unidade ali para atender as pessoas que naquele local irão residir. Num investimento de mais de 4 milhões de reais que serão implantados aí. Nós entramos com o terreno e o governo federal entra com a verba, já houve a licitação, já foi homologado, inclusive a empresa já está começando nesse momento a fazer toda a infraestrutura de terraplanagem, para que, no prazo aproximado entre 1 e 2 anos, ela já esteja em pleno funcionamento. O prédio funcionará como as outras unidades avançadas de Itatiba. De um lado, a unidade básica de saúde do Santa Cruz e do outro, a unidade avançada, com o pronto atendimento até às 10 horas da noite para casos de baixa complexidade. Isso vai ser um benefício muito grande para a saúde de Itatiba, né? A gente sabe que a Santa Casa e a UPA são locais que são referências na questão de um pronto atendimento, mas elas estão aí sobrecarregadas, prefeito. Então esse mais um ponto vai ajudar aí muito essa questão das pessoas terem um atendimento mais digno e mais rápido. Com certeza, para vocês terem noção de número, hoje as 3 unidades avançadas de saúde juntos, somadas, atendem quase 200 pessoas por dia. No mínimo, 200 pessoas por dia. Então é um número que, se as pessoas não tivessem unidades avançadas, certamente elas estariam na UPA ou na Santa Casa. Então há necessidade de abrir outras portas para que, mesmo assim, as pessoas tenham outros locais para procurar e cada vez mais diminua essa pressão sobre o UPA Santa Casa. É importante lembrar que essa unidade avançada é de baixa complexidade a situação. Caso haja necessidade, é transferido para a Santa Casa ou para a UPA. Exatamente, é o mesmo formato das outras. É aquela que a gente chama de ficha azul. É aquela demanda que a pessoa tem, às vezes, uma dor de cabeça, uma dor de barriga, ela passa mal. Ela tem aquele primeiro atendimento necessário, que muitas vezes resolve-se no primeiro atendimento. Mas continua sendo a porta a UPA, a Santa Casa e a UPA como porta de entrada, em casos mais graves ou até mesmo de agravamento. E entre os dias 9 e 20 de julho, aconteceu aqui em Itatiba mais uma edição da Expo Aves, promovida pela FOB. O evento recebeu mais de 28 mil visitantes, consagrando-se então como a maior edição da história em público, superando as anteriores, que registraram em média 15 a 20 mil pessoas dentro do local. Mais de 70 mil aves passaram pelos pavilhões, sendo que 50 mil foram para a exposição e 20 mil para a competição. A entrada foi de graça, inclusive a área comercial. A Expo Ave 2025 reforçou então o papel da ornitologia como espaço de educação, afeto e consciência ambiental. Agora vamos para mais um intervalo, eu volto já. O clima continua tenso nas relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos, especialmente em relação à política tarifária. Há 8 dias da entrada em vigor das tarifas recíprocas, o sentimento dentro do Planalto é de crescente preocupação. Para o governo brasileiro, a decisão dos Estados Unidos mistura fatores políticos e econômicos, o que torna, então, o cenário ainda mais delicado. O presidente americano, Donald Trump, enviou novos sinais negativos em relação ao Brasil, o que aumentou então o pessimismo da equipe do presidente Lula sobre a possibilidade de suspensão do tarifaço, que prevê uma alíquota de até 50% para os produtos brasileiros. Segundo assessores do Planalto, Donald Trump tem deixado claro que pretende punir o Brasil, ainda que não haja justificativa econômica concreta para a aplicação de uma tarifa tão elevada. Nesta última terça-feira, Trump afirmou que as tarifas recíprocas dos Estados Unidos irão variar entre 15% e 50%, sendo o percentual máximo direcionado a países como os quais os Estados Unidos não estão bem relacionados. E as mulheres brasileiras estão tendo menos filhos. Isto é uma tendência. A taxa de fecundidade no país é a menor da história.
A Juliana tem 47 anos. Desde criança, teve muitos sonhos, mas ser mãe não estava entre eles. Sinto que eu não tinha essa convicção, né, de ser mãe. Então eu não gostava de brincar de boneca, não gostava de brincar de dar papinha, trocar fraldinha. Ela conta que teve 2 casamentos e sempre deixou claro o seu desejo aos parceiros. Não acho até que nem que seja egoísmo, mas eu queria viver a minha vida, eu queria ter a minha liberdade. Minhas amigas todas muito dedicadas, sabe? A vida delas são os filhos. E aí eu não queria ter essa vida. Eu falava assim, gente, essa vida não é pra mim. E a Juliana não está sozinha. A mulher moderna busca o melhor desempenho profissional e educacional. Muitas delas acabam deixando de lado a maternidade. A taxa de fecundidade da mulher brasileira, ou seja, o número médio de filhos que uma mulher teria ao longo da vida reprodutiva, tem diminuído. Segundo o IBGE, em 2010, a taxa era de 1,75 filhos por mulher. Em 2022, caiu para 1,55 filhos. Em 2023, a projeção da taxa é de 1,57 filhos. E a projeção para 2030 aponta a taxa de 1,47 filhos por mulher. Esta especialista avalia que as mulheres também têm atrasado a decisão de ser mãe, especialmente entre aquelas com maior condição financeira. O que a gente vê nas camadas médias e altas é uma postergação da maternidade, muitas vezes, e as tecnologias reprodutivas, elas facilitam isso, porque as mulheres podem congelar os óvulos, elas podem recorrer à doação de gametas, seja de espermatozoides, no caso das maternidades solo, por exemplo. Então, elas podem decidir ter um filho mais tarde, sozinhas. E o ITV Jornal vai ficando por aqui. Você pode ver essas e outras notícias em nosso site. Acompanhe também as novidades pelo Facebook e Instagram. Muito obrigada pela sua audiência e nós nos vemos na próxima edição do ITV Jornal. Tchau, tchau. ITV Jornal. Oferecimento. Azometra. A saúde dos trabalhadores em primeiro lugar. Jota Contábil. Sua empresa em boas mãos. André Gás e Água. Compromisso com a qualidade e segurança.